Então, bom dia a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, para mais uma vez fazer uma singela palestra aqui sobre um tema muito pouco explorado na literatura especializada em geral, né? Então, a ideia aqui é falar um pouco de uma ideia de Estado que foi uma ideia de Estado fundamentada numa série de conceitos criados por um filósofo em plena Idade Medieval, né? E que talvez tenha sido a primeira demonstração, a primeira realização de um movimento de se pensar, né? De uma ação de se pensar a nação grega dentro de um enquadramento moderno, né? E não mais bizantino. Tá? O que vocês estão vendo aqui é Mistras, né? Que está no Monte Taygetos, né? E essa é uma gravura feita pelo W.S. Bartlett, que era um pintor, e isso era depois essa pintura era reproduzida no século XIX. Essa é uma visão de 1840, mais ou menos, e era reproduzida naquelas impressões a cobre ou a madeira. Por coincidência, eu tenho uma na minha sala, essa daqui, uma original, que está aqui emoldurada. Então, eu decidi dividir ela com vocês, para que vocês tenham uma ideia aí do que é Mistras, né? E não mudou muito. Bom, outro ponto interessante, o porquê dessa palestra, eu resolvi dedicá-la aí ao bicentenário da Guerra da Independência, né? Independência grega, porque toda essa questão da Guerra da Independência e da criação do Estado grego moderno, ela se baseia na Guerra de Independência, ou seja, é um Estado que nasce em oposição ao Império Otomano. Existe essa... ou seja, o Estado e a nação grega nascem em oposição ao domínio turco. Mas aí a pergunta que eu fiz é a seguinte: será que essa única ideia de Estado grego ou helênico que se tem na história, obviamente não considerando a antiguidade, né? E pensando sim no arcabouço moderno, será que essa é a única forma que se pensou no passado do que seria um Estado grego e uma nação grega moderna? E, curiosamente, a resposta que nós obtemos é que não, né? Se pensou num Estado grego e numa nação grega totalmente dissociada do domínio turco, muito antes, um pouco antes, vamos dizer assim, da consolidação do Império Otomano no Peloponeso. Então, é isso que eu quero explorar. Exatamente essa modernidade e esse princípio, né? Essa semente que começaria a germinar no campo das ideias, que seria a formatação conceitual de um Estado grego, de uma nação grega, o conceito de nacionalidade, o que era naquela época ser helênico, ser um heleno, né? Antes mesmo da dominação turca. E como a dominação turca
essa invasão, ela simplesmente interrompe esse processo. E esse processo migra agora para o Ocidente, né? Então, é isso que nós vamos explorar aqui, tá? E mostrar que essa ideia não está tão distante daquilo que foi efetivamente implantado e consolidado no século XIX. Eu vou mostrar como uma ideia está mais ou menos 400 anos à frente do seu tempo. Tá? Então, vamos lá. Qual é o escopo da palestra? Bom, primeiro eu preciso situar vocês no processo, no grande processo de renascimento cultural bizantino que ocorre no século XIII, XIV até o século XV. Tá? Ele se inicia logo após a Quarta Cruzada, né? É um processo a partir do qual nós temos a volta aos clássicos. Eu vou detalhar isso. Depois vamos falar um pouco do Despotado da Moréia. É ali que nasce essa grande ideia desse Estado moderno, né? Aí eu vou falar do autor dessa ideia, que é Themistocles Plethone. Vou falar da sua obra em geral. A obra que eu vou falar é basicamente a sua obra política e mais relacionada à questão da formação desse conceito do Estado helênico moderno, né? E o último ponto, né, é comparar, né? Nós vamos fazer uma comparação, uma analogia entre o Estado pleiteado, pensado pelo Themistocles Plethone e o que foi efetivamente implantado, né, tanto em relação ao Estado, à identidade, ao conceito de identidade helênica, à questão religiosa, né? Todos esses itens que foram depois enfrentados pela monarquia bávara implantada na Grécia, tá? Que foi o primeiro projeto. Não vou falar do Capodistras, porque basicamente ele não teve tempo hábil para implantar quase nada. Foi um governo de emergência. Ele foi assassinado e depois todo o projeto de criação da nação grega foi implementado pela dinastia bávara, né, com Otto I. E aí nós vamos comparar Plethone com o projeto de Otto I e vocês vão ficar surpresos, né, com as conclusões. Bom, vamos lá. Então, vamos falar um pouco do renascimento cultural bizantino, né? A elite bizantina era uma elite extremamente sofisticada, né? A língua, obviamente, falada era o grego e a literatura também era uma literatura grega e as grandes obras literárias da Grécia clássica, né, eram ativamente estudadas, citadas, enfim. Havia uma certa intimidade e familiaridade das elites bizantinas com toda a produção literária clássica, né? Homero era frequentemente citado, né, pelas elites. Platão, Aristóteles eram os professores, né, para todos os bizantinos, né, que se diziam educados no mundo bizantino, né, principalmente nas elites, né, nas famílias imperiais. Né. As famílias imperiais bizantinas eram reconhecidamente muito educadas, né, em termos formais, né. Então, os bizantinos eram cientes do seu passado clássico, né? Obviamente se autodenominavam romanos, né? E se achavam herdeiros do Império Romano, né?
eram, antes de tudo, também cristãos fiéis, né, e portadores aí da revelação cristã, e eram vamos dizer, os guardiãos, né, da ortodoxia cristã. Né? A Igreja do Oriente, basicamente, né, formulou, através dos vários concílios, etc., né, os preceitos ortodoxos da Igreja Católica, né, até hoje, basicamente. Né? O termo heleno, para os bizantinos, né, era associado aos clássicos, né, aos habitantes, né, pagãos da antiguidade clássica. Então, ele vinha envolto numa nuvem pejorativa. Né? Não era, apesar, existe essa dicotomia, apesar de se apreciar, de ser muito apreciada, toda essa literatura e esse passado clássico, né, em termos de conhecimento, por outro lado, os bizantinos se achavam superiores, pois eram portadores da revelação cristã, que os antigos, né, os clássicos, os pagãos da antiguidade não tinham acesso. Né? Então, eles eram sempre vistos de uma certa forma em termos pejorativos. Bom, mas o que acontece? Né? Tudo isso muda, né? Porque com a captura de Constantinopla pela Quarta Cruzada, em 1204, né, esse universo de grandiosidade, pelo menos no mundo material, ele colapsa. Né? A capital, Constantinopla, é saqueada, ocorre a ocupação e a fragmentação do império, né? São criados os estados sucessores, né? Os latinos e os venezianos, através da armada veneziana, ocupam Constantinopla, e aquele império que já estava em decadência, né? Isso foi amplamente estudado durante o nosso seminário, né? Os motivos que levaram à decadência do Império Bizantino. Ele é fragmentado, dividido, né, entre os participantes da Quarta Cruzada. Então, nós temos o exílio das famílias imperiais, né? Famílias essas que, de certa forma, haviam se apoderado, né, do Império Bizantino, né? Elas se alternavam no poder. Houve um processo, a grosso modo, que podemos chamar de privatização do Estado bizantino, né? E essas famílias imperiais, né, elas se exilam, saem de Constantinopla, né? E esse mundo colapsa, né? E todo esse fenômeno traz uma crise de identidade. A grandiosidade do Império Romano, ela já não faz parte da realidade bizantina, né? Então, aqui, ó, só para localizar vocês, né, nós temos aqui um antigo Império Bizantino, né, que já não é mais um império, né? Basicamente estamos falando dos Balcãs e de uma parte da Ásia Menor, porque a outra metade da Ásia Menor já pertencia aos turcos, né? Ao sultanato de Rum. Então nós temos aí vocês podem ver aí a constituição do Império Latino de Constantinopla, depois uma parte da família das famílias, né, imperiais se refugia em Nicéia, a outra parte em Trebisonda e o restante busca refúgio no despotato de Épiros, né? E ali todo o Egeu, né,
incluindo Chipre e a Península Balcânica, ela é dividida entre os latinos, né, que participaram da expedição da Quarta Cruzada. Pronto, mãe. Muito bem. Então, vamos lá. Bom, essa crise de identidade, ela, como eu acabei de falar, ela foi potencializada pela conquista latina e o exílio das famílias imperiais. Então, há todo um sentimento de derrota, né, esse universo bizantino, no seu aspecto material, ele colapsa, né? O Bizâncio não é mais um império de proporções globais e fica limitado ao território antes que era ocupado pelos estados helênicos, né, clássicos, né? Tinha uma certa correspondência com os estados, as cidades-estado clássicas. Então, com esse processo, né, a queda, vamos dizer assim, a derrocada do Império Bizantino, né, nos seus últimos estágios, provoca agora um movimento de refúgio dessa herança cultural helênica, né, um movimento de refúgio para essa herança cultural helênica, como reação ao domínio latino. Então, essa herança cultural ela passa a servir como um contraponto ao domínio latino. Bom, o que nós temos de diferente com os latinos? Bom, é toda essa nossa herança cultural, que já existia, como eu mencionei, já era presente nas elites bizantinas, mas agora ela é reforçada por esse movimento de fragmentação e de aproximação geográfica, né, e principalmente pelo movimento de reação e contraponto ao domínio latino. Então, é uma busca por essas diferenças e especificidades que caracterizam a superioridade cultural dos bizantinos em relação aos latinos, mesmo que materialmente eles estejam agora em posição de destaque e superioridade. Tá? É uma forma de culturalmente se opor e se colocar numa situação que agora a diferença, né, e essa particularidade dos bizantinos seja realçada. Bom, então há uma retomada da tradição helênica. É isso que caracteriza, então, o renascimento cultural bizantino. Essa retomada agora em proporções, num movimento muito mais forte, com vários representantes, vários filósofos, né? O ressurgimento, ele traz consigo, essa retomada da tradição helênica, traz consigo a recuperação da palavra heleno, agora não mais carregada de um cunho pejorativo. Tá? Então, esse movimento quebra as últimas barreiras ideológicas que distanciavam o indivíduo clássico do indivíduo bizantino. Ou seja, o indivíduo bizantino, estamos falando das elites aqui. Tá? As elites bizantinas começam a se aproximar do indivíduo clássico, em termos culturais. Então, foi um renascimento cultural e um contexto de profunda deterioração política. Aliás, é essa deterioração política que permite entender e explica essa transição e essa retomada da tradição helênica. E é essa retomada da tradição helênica pelos bizantinos que impulsiona agora o movimento, né, de resgate dessa cultura em termos agora globais. Né? Como
como nós vamos ver mais à frente, que é todo o processo de migração desses filósofos bizantinos para o Ocidente. Isso já foi tema de uma outra palestra que eu fiz, né? Isso se encontra em vários livros especializados, enfim, ou seja, qual foi o papel dos filósofos bizantinos no Renascimento europeu, né? Bom, agora, com essa retomada da tradição helênica, os bizantinos se identificam agora orgulhosamente, principalmente elites, os poetas, filósofos, temos vários exemplos, não vou entrar aqui em todos eles, né? Como sucessores diretos dos poetas, filósofos, historiadores e cientistas da Hellas Antiga. E o Império Bizantino, vejam só, ele agora está reduzido a uma pequena coleção de cidades-estado, né? Houve depois a retomada pelo Império de Nicéia de Constantinopla, né, um movimento de reconquista, né, gradual e secular, né, dos estados bizantinos, né, contra os latinos. Então, e nós temos aí, portanto, o Império Bizantino tem alguém passando uma música grega aí. Bom, enfim, reduzido a uma pequena coleção, né, de cidades, Constantinopla, Tessalônica, Trebisonda, Mistras, né? Então, essa associação que se faz agora entre os bizantinos e os antigos torna-se mais direta, ou menos indireta, em função da própria configuração geográfica dos estados sucessores bizantinos, né? Bom, essa fragmentação, ela também fragmenta e multiplica os centros de ensino superior. Então, nós temos academias em Trebisonda, em Tessalônica, em Mistras, né? Que são centros de produção intelectual. E, obviamente, nós vamos falar aqui da Academia de Mistras. É ali que surge, né, essa semente de modernidade e que se pensa, né, num Estado moderno, pela primeira vez. Bom, eu já situei um pouco aqui essa questão do renascimento cultural bizantino, vou falar um pouco do despotato da Moréia, porque esse é um Estado sucessor. É um Estado sucessor bizantino, nós temos a recuperação de Constantinopla, depois nós temos o despotado de Épiro e o despotado da Moréia. Ele é arrancado, basicamente, dos latinos. Eu vou falar um pouco aqui da história para situar vocês, né, para que isso não caia do céu. Despotado da Moréia é basicamente despotado do Peloponeso. Moréia e Peloponeso são sinônimos. Moréia era como era conhecido, os latinos chamavam Peloponeso. Tá? Então, pode ser lido como despotado do Peloponeso. Se alguém tiver alguma dúvida ou comentário, por favor, fiquem livres, fiquem à vontade, né, para expressar dúvida ou comentário ou observação que tiver. Bom, vamos lá. Então, vejam vocês, esse mapa aqui, ele apresenta ele representa aqui a divisão, né, a fragmentação, a segmentação aqui da Grécia continental, né, nos diferentes potentados latinos, com exceção do despotado de Épiro, que está em rosa do lado esquerdo de vocês. Então, todo o Peloponeso, ele é o Principado de Aqueia, né? Ou o Principado Aqueu, que fica na mão dos francos, né? Dos franceses. Eu vou falar um pouco dele. Basicamente, toda
o Peloponeso, com exceção de Corone e Medone, né? Modone, que são duas cidades aí que estavam de posse de Veneza e de alguns enclaves ainda bizantinos, um deles é Monevassiá, né? Que a partir do qual todo o processo de reconquista, né, do Peloponeso se inicia. E, bom, nós temos aí o resto da Grécia também dividido aí entre os diferentes potentados latinos. Então houve aí um loteamento, né, da Grécia continental aos nobres aí latinos, tá? Muito bem. Para decepção de muitos, Mistras não foi fundada por bizantinos, né? Foi fundada pelos latinos. Tá? Foi fundada pelo Guilherme Villehardouin. Villehardouin é segundo, né, filho do Villehardouin I, e recebe o principado da Aqueia, né? Logo após a Quarta Cruzada, e seu filho, Guilherme Villehardouin II, ele funda Mistras numa localização montanhosa, como eu já mostrei para vocês, estratégica. Ele tinha toda a visão do Vale de Esparta, né? Então, ele tinha a visão dos dois lados, né, do monte, da montanha do Taygetos. Em 1259, né, 10 anos depois da fundação, Guilherme é derrotado e capturado por Ioannis Palaiologos, né, na Batalha de Pelagona. Ele é feito prisioneiro, né, e numa negociação entre Michel VII Palaiologos e Guilherme, numa tacada só, o Império Bizantino recupera Monevassiá, Mainá e Mistras, né? E Monevassiá passa a ser agora a capital do enclave bizantino no Peloponeso. Nós temos aí, então, uma liberdade, isso é conseguido através de uma negociação, que foi um acordo referendado pela Alta Corte do Principado de Aqueia, em Nícleo, né, que foi chamada da Corte, ou do Senado, né, das Viúvas, né, porque, basicamente, todos os nobres do Principado haviam morrido ou feitos prisioneiros, haviam sido presos aí, juntamente com Guilherme, pelos bizantinos. Nessa negociação, então, o Império Bizantino firma, então, a sua presença, e Monevassiá passa a ser agora a residência do governo peloponeso através da família Cantacuzenos, né, que vira o Kefali, né, seria o governador, né, desse enclave bizantino no Peloponeso, que é ainda muito pequeno, tá? Essa aqui é uma foto, é um quadro de Mistras, né? Isso é bem posterior aos eventos, né? Acho que isso aqui é de 1600 e alguma coisa, né? Dizem que o nome Mistras vem daquele queijo, né? Misipa. Enfim, é uma teoria, né? Uma vez que esse cone, né? Essa forma cônica da cidade ali de Mistras lembraria um queijo, né? Mas enfim, isso aqui é simplesmente uma teoria. Muito bem.
Em 1285, o título de governador da província passa a ser Epítropos, né? E ainda está na mão dos cantacuzenos, né? Em 1289, agora esse enclave, a capital do enclave bizantino peloponeso, passa para Mistras. E um processo de reconquista bastante lento, né, se dá início em toda aquela parte central, né, ela da Arcádia Central, né, é reconquistada agora pelo Andrônicos Paleólicos Asen, né? Asen é porque a mãe dele era uma princesa sérvia, e aí vem o sobrenome Asen. Em 1325, de 25 a 48, nós temos um período de turbulência na província, né? Essa província, então, esse projeto de reconquista sofre um grande atraso, e nós temos, em 39, o Manuel, que é apontado déspota do Peloponeso pelo pai, o imperador Ioannis Cantacuzeno, Ioannis VI Cantacuzeno. É aqui que se inicia o despotato. Antes era uma província, nós tínhamos governadores, né, que era o epítropo. Normalmente esse governador ele era trocado a cada ano. Com o processo de decadência do Império Bizantino, a frota é basicamente desmantelada, as comunicações ficam cada vez mais difíceis. Nós temos, nesse período também, no início do século XIV, um período muito conturbado no Império Bizantino, onde há uma série de guerras civis, né, em que as famílias imperiais, não só membros de uma só família imperial, começam a reivindicar o trono imperial, né? É filho contra pai, primo contra primo, enfim, nós temos 3 guerras civis, né? E uma das saídas apontadas, vislumbradas pelos imperadores para não só resolver um problema administrativo, né, de como fazer frente às dificuldades de comunicação e também tratar do problema da fidelidade, é apontar os seus filhos como déspotas de uma determinada região, basicamente como se fosse um reino independente, né? Então, Manuel é apontado como déspota do Peloponeso, ainda em 1349, não é uma parte do Peloponeso, né, pelo pai, imperador Ioannis VI Cantacuzeno. Muito bem, Manuel é o primeiro déspota, né? Aí se inicia, então, oficialmente o despotado da Moréia, do Peloponeso, e ele tenta manter boas relações com os latinos, que governavam a outra metade do Peloponeso. Em 1358, ele consegue uma aliança greco-latina contra os turcos que fazem uma primeira incursão, né? Ela é bem sucedida. E nós temos aí, em função dessas guerras dinásticas no Império, uma instabilidade também que se reflete no despotado. E Mateus se não me engano, é irmão do Manuel, torna-se codéspota no despotato de Moréia. Em 1383, o Teodoro,
filho de Ian V Paleólogos, né, que é genro, né, do Ioannis VI, que nós tínhamos visto, pois ele é casado com a filha do Ioannis VI, a Helena, assume, então, ou seja, o neto, né, do Ioannis VI assume agora como déspota da Moréia. Então, veja, é aquela passagem, se não é o filho, é o neto, e é como se fosse basicamente uma província que é governada de forma quase que independente do Império. Teodoro assume o despotato em meio à guerra civil bizantina, né? O pai, o Ioannis V, que é o pai do Andrônicos, né? Eles entram em conflito, né? Teodoro é irmão do Andrônicos, né? Andrônicos é o irmão mais velho de Teodoro, correto? Então, ele assume, Teodoro I assume em meio a essa guerra familiar, né? Dos paleologos. Nesse meio tempo, ele ainda precisa esmagar a revolta no Peloponeso do seu primo, Demétrio Cantacuzeno, que se revolta. Ou seja, esse período, os paleologos são conhecidos por algumas características singulares. Primeiro, eles são extremamente versados na cultura clássica, né? Eles são muito educados, são educados sempre por filósofos, né? Segundo, a dinastia é conhecida como uma dinastia muito atraente, né? As mulheres da dinastia paleóloga são muito atraentes, os homens têm bom porte. E terceiro, e mais importante, são extremamente ambiciosos, né? Não respeitam os laços familiares quando se trata de disputar poder, mesmo que seja um poder muito reduzido em termos geográficos, e parece que quanto menor em termos geográficos o que está sendo disputado, maior é a ambição, né? Isso é uma contradição, mas isso é clássico do Império Bizantino. Então, Teodoro I, ele esmaga essa revolta e tenta, ao mesmo tempo, conter os avanços dos latinos ao norte pelos navarros, né, que ocupam Atenas, a Companhia de Navarro, e os venecianos ao sul. Sem contar com o Principado de Aquéia, que está a noroeste. Então, nós temos uma situação muito complicada. Em 1327, os turcos invadem mais uma vez o Peloponeso, mas se retiram com o seu botim, e Teodoro recupera, assim mesmo, Corinto e morre em 1407. Ou seja, ele, dentro dessa situação bastante complicada, ele ainda consegue aumentar o seu domínio no Peloponeso. Então, é uma longa guerra de reconquista, de atrito contra os latinos, que os déspotas de Moréia travam, né, na tentativa de recuperar todo o Peloponeso. Bom, Teodoro II, que é filho do imperador, então sempre aquela mecânica, né? O imperador coloca o seu filho como déspota do Peloponeso. Então, o Teodoro II assume o despotado, né? E ele é sobrinho do seu antecessor, Teodoro I, né? Teodoro II, juntamente com seus irmãos, né, consolidam agora todo o domínio através de algumas batalhas, né? Dominam todo o Peloponeso, ou seja, os latinos são expulsos, né, do Peloponeso em 1432. Isso se verifica com exceção dos portos venezianos, que é Corone, Metone, Náfia e Argos, 4 portos que ainda estão
nas mãos dos venezianos. Todo o resto da península está agora nas mãos dos bizantinos através do Despotado de Morea. Bom, em função de todos aqueles conflitos dinásticos que o Império ainda sofre, e numa tentativa, inclusive, de oferecer centros de poder para a sua família, né? O imperador agora divide o despotado entre Teodoro II, Constantino. Constantino é irmão de Teodoro, né? Portanto, ele é filho de Manuel II, Paleólogos, né? Tomás e Demétrio, são todos irmãos, são 5 irmãos, na verdade. E todos eles, em um certo ponto, dividem o despotado com Teodoro II, né? O despotado da Morea. Constantino, inclusive, será o futuro Constantino XI, que é o último imperador bizantino que defende Constantinopla nos seus últimos momentos, né? Jorge, e ele era... Pois não? Eu queria justamente que você fizesse um paralelo com o que está acontecendo em Constantinopla nesse momento, porque os turcos estão chegando, né? Só para... Constantino XI, ele é coroado imperador não em Constantinopla, mas em Mistras. Mistras já era para a família Paleólogo, para a dinastia, para o clã, já era a sua capital, né? Com a morte de Manuel II, né? Constantino XI ele retorna para assumir a cidade de Constantinopla, porque ela já estava cercada por quase todos os lados, né? E aí começa, então, aquele período longo, né, em que, mais tarde, mais adiante, se faz aquele cerco. E, infelizmente, os irmãos não conseguem enviar nenhum auxílio, tá, para a defesa. E Constantino era o melhor dos irmãos em termos de preparação, habilidade. Teodoro II, Tomás, estavam muito mais... se portavam muito mais com o mundo cultural e espiritual do que com a realidade material do império do... Essa que era a verdade. Demétrio era o que sabotava os irmãos, na verdade. Nós vamos ver que a conquista final do Peloponeso está entre a briga entre Tomás e Demétrios, né? E o Maomé II, né? Ele acaba de uma vez com as guerras entre os irmãos, invadindo e tomando o Peloponeso. Basicamente é essa a situação. Ou seja, a característica da família desse clã jamais se unir no momento de grave, né, ameaça para os bizantinos, ela persiste até o último momento. Até depois da queda de Constantinopla, Tomás e Demétrios brigam pela hegemonia no Peloponeso. E é um dos motivos pelos quais Maomé II invade, né, o Peloponeso e aí põe fim ao que resta do Império Bizantino na Grécia continental. Muito bem. Mistras, então, nesse período, torna-se o centro intelectual do mundo helênico, capital da dinastia dos Paleólogos, e no Peloponeso até 1460, quando Maomé II é basicamente convidado a invadir o Peloponeso, né? Bom, isso aqui foi uma rápida
uma pincelada na história do despotado, apenas para situar vocês, porque está aqui, ó. Em 1450 nós tínhamos aí o Tomás com aquela parte Bordeaux e com a parte vermelha o Demétrios, né? E essa briga que enseja, então, a invasão final do último, que não era uma província pequena, aliás, estamos falando de todo o Peloponeso, né? Então, o que havia acontecido? Todo o Império Bizantino da Ásia Menor e da Grécia continental, da Península Balcânica continental, se refugia agora no Peloponeso. Tá? Então, é o último ponto de resistência, digamos assim, do avanço turco. Bom, alguém tem alguma pergunta, alguma coisa a mencionar? Porque senão nós já vamos entrar agora no que interessa. No que interessa não, vamos falar dessa ideia do Estado helênico moderno que surge no início, nas primeiras décadas, ou na primeira década do século XV, 1410, 1415, por aí. Bom, quem era Agamemnon Platão? Está aqui a foto dele, tem várias outras fotos, mas essa é a melhor, né, foto, né, o quadro, né, a representação gráfica dele aqui em quadro, né, e ele era chamado Platão, alguns falam porque ele idolatrava Platão, né, ele era um sujeito um grande estudioso e defensor, não que ele não conhecesse Aristóteles, inclusive ele tem um trabalho sobre as diferenças dos princípios aristotélicos em relação aos princípios platônicos, né? Uma obra bastante conhecida, enfim. Mas ele é chamado Platão porque ele era realmente grande, era um sujeito de grandes proporções, ele viveu até uns 90 anos, né? Então, Platão, quer dizer, inchado, né? Era um sujeito de proporções avantajadas. Esse é outra razão por ele ter esse apelido, né? E Agamemnon também, né? Inchado. Vamos lá. Então, qual é a formação do que seria, do que hoje nós consideramos o maior filósofo bizantino? Bom, ele nasceu em Constantinopla e ele era filho de um alto dignatário imperial, né? Ele já veio de uma família abastada, de uma família que investiu na sua educação, e após seus estudos em Constantinopla, né, ele se muda para Adrianópolis, ou Edirne, né, que era a capital do Império Turco. Lá, aparentemente, isso também é o que se depreende, né, dos que fazem referência ao Platão, né, ele estuda filosofia com Elissaeus, que é um mestre de origem judaica, que é um mestre também da tradição filosófica árabe e persa, né? Então, ele se expõe às diferentes linhas de pensamento, né? Em Constantinopla, ele absorve todos os ensinamentos clássicos, e em Edirne, né, ou Adrianópolis, ele agora estuda as tradições filosóficas árabe e persa. Ele tem um trabalho conhecido sobre o zoroastrismo, né? Ele tem uma ou duas publicações. Eu vou mencionar mais tarde alguma das suas obras. Muito bem. Então, vamos lá. Ele volta a Constantinopla, depois dessa passagem estudando as filosofias orientais, ele volta a Constantinopla, depois de realizar uma passagem por Chipre e Palestina, né?
E nessa volta a Constantinopla, o Manuel II, né, que é o pai do Teodoro, pai daqueles 5 irmãos, um deles ele torna-se depois imperador bizantino, que é o Constantino último, né? O Manuel II fala o seguinte: olha, eu vou mandar o meu filho, né, vou enviar o meu filho Teodoro para ser déspota. Você não poderia acompanhá-lo e ser o seu tutor, né, porque ele era menor de idade, acho que ele chega lá com 8 anos, 9 anos. Isso número 1. E número 2, o Manuel já havia pressentido que o Platão já estava trilhando um caminho original na sua filosofia, né? E por uma medida de segurança, né, ele também o aconselha, então, a acompanhar o seu filho, né, com esse segundo objetivo. Bom, qual é a obra, então? Ele era um sujeito bastante produtivo. Ele produziu mais de 27 obras. Essas são aquelas que chegam até os dias de hoje através de algumas reproduções, grande parte dessas reproduções parciais, né? E nós temos cartas, tratados, eulogias, debates. Olha, cartas para o Bessarion nós temos umas 3 ou 4. Trabalhos, orações, eulogias feitas em enterros de personalidades, nós temos aí uma meia dúzia. Trabalhos platônicos, acho que existem mais de 3 ou 4. Debates contra Bessarion e latinos, né? Ele participa, vamos falar do sínodo de Florença e Ferrara. Ele também produz um trabalho das diferenças, aquele debate entre as diferenças do dogma ortodoxo e latino, né? E ele produz 2 ou 3 trabalhos sobre isso. Quanto a Scholaris, eu já falei, ele também produz 1 ou 2 trabalhos. Um trabalho famoso sobre as diferenças entre Aristóteles e Platão, que circulou toda a Itália renascentista. Homero, né? Trabalho sobre Homero e sua Ilíada, né? Também foi algo que o Platão produziu. Sobre a condição do istmo de Corinto, né? Aí a sua necessidade de reconstruir o Hexamilion, que era aquela muralha que separava o Peloponeso do continente, né, e da importância da sua reconstrução e da militarização daquela muralha, né, e da sua manutenção. Também foi um trabalho que o Platão produziu e enviou ao Manuel II. Enfim, uma série de trabalhos aqui. O que mais nós temos aqui? Estou lendo aqui, mas trabalhos de caráter religioso, teologias a funerais, um trabalho sobre os gregos antigos, os eventos dos gregos antigos depois da Batalha de Mantineia. Enfim, um trabalho relacionado a leis que deviam ser implementadas no despotato. E um trabalho que eu vou aqui mencionar para vocês
um trabalho interessante, que um trabalho que versa sobre Maomé como líder e um legislador para os árabes, né? E ele faz esse trabalho de essa predileção do Platão de trabalhar com legisladores e personalidades que definem a constituição de um povo, porque ele tinha uma predileção muito grande pelo Licurgo, né? O famoso legislador espartano, né? Que definiu as leis espartanas, né? Na tradição clássica, né? E Mohammed, para ele, o Maomé seria um espelho árabe desse Licurgo, né? Um outro trabalho interessante, que é intitulado Método de Fixar, de calcular, né? A posição do Sol, da Lua, das suas conjunções, né? E o período dos planetas em tabelas. Então, além de filósofo, ele também era um astrônomo, né? E matemático, porque isso se faz através da matemática. Um trabalho sobre Zoroastro, né? Sobre zoroastrismo, né? Sobre os oráculos de Zoroastro. Enfim, dois trabalhos sobre Zoroastro, né? E, enfim, uma série de trabalhos, aqui não dá para falar todos, né? Então, sobre os mais diferentes temas, e esses trabalhos são discutidos agora por dezenas de filósofos e intelectuais contemporâneos, né? E a sua projeção aumentou a partir... Ele já era conhecido no mundo medieval, filosófico medieval, mas ele consegue aumentar essa sua projeção quando ele participa do Sínodo de Florença Ferrari. Mas qual é o principal objetivo da obra política? Agora nos concentrando na obra política, que é o que é o foco, né, dessa palestra, né? O principal objetivo da sua obra política é de reformar profundamente o despotado. Na verdade, não é só reformar, é reconstruí-lo, é reconstituí-lo de forma a enfrentar as grandes ameaças que o despotado enfrenta, né? Ele tem à sua frente. Ele quer fazer frente a essas ameaças. Quais sejam? As ameaças latinas e as ameaças turcas. Tá? São ameaças, sejam elas dos venezianos, sejam elas dos potentados latinos ainda remanescentes na Grécia balcânica, continental, ou turca, que para ele é claro esse processo de expansão, e esse processo de expansão precisa ser contido. Agora, quais são os pilares dessas reformas, desse processo de reconstrução de uma nação grega, de um Estado baseado agora num conceito de nação, né? Num Estado reformado e num aparato ideológico condizente com o Estado e a nação que ele propõe, né? Então, é uma nova identidade helênica, um Estado platônico moderno e, na verdade, um novo arcabouço ideológico representado por uma religião, que é uma nova religião. Então, veja a modernidade desse filósofo, em pleno
início do século V. Ele foi educado no século XIV. Ele nasceu em 1360. E ele já vem com essas ideias todas modernas, dizendo, olha, a religião aqui é um aparato ideológico de sustentação do Estado e da identidade da nação. Isso no século... Quer dizer, coisas que foram feitas agora, no século XX. Né? Eu não preciso dar exemplos, né? Mas nós vamos falar sobre isso. Ele participa do Sínodo de Florença Ferrara, né? Que tratava da unificação da igreja, uma unificação baseada simplesmente num pedido de ajuda, né? Que visa comprar a boa vontade dos latinos e do Papa para que a ajuda fosse enviada para Bizâncio, né? Para fazer frente à expansão do Império Otomano. Enfim, isso não dá em nada, como você já sabe, mas não nesse sentido, né, do objetivo, o objetivo não é conquistado, mas a participação de Plefão nessas reuniões do Sínodo atraiu uma multidão de filósofos e sábios italianos e ocidentais, que estavam sedentos pelo conhecimento de Platão. E ele se dispõe a lecionar Platão em Florença, durante a sua presença. Dizem que Cosimo de Médici, né, possivelmente, né, sob a influência de Plefão, propõe a fundação de sua academia, muito depois, em 59. Ainda em Florença, Plefão foi procurado pelo astrônomo e matemático e cosmógrafo Paolo del Pozzo Toscanelli. Eu acabei de mencionar para vocês que Plefão era autor de um trabalho de astronomia, né? E Plefão, dentre os vários trabalhos que eu acabei de falar, desenvolveu obras das quais ele revisa os textos de Estrabão e Erastótenes, né? Que eram trabalhos, né? A partir do qual, né, você poderia calcular a curvatura da Terra, etc., etc., né? E uma das contribuições nesse assunto foi o recálculo da curvatura terrestre, que permitiu o cálculo mais preciso para a distância para o continente asiático. É uma das contribuições, alegam especialistas, que essa é uma das contribuições do Plefão. Então, é possível que esses trabalhos ou conclusões tenham sido levados à Itália pelo Bessarion. Bessarion era discípulo do Plefão e atinge ali na Itália, ele é nomeado depois cardeal, ele até funda uma academia, enfim, assume agora um papel de grande filósofo no mundo, o protetor da cultura e das artes na Itália. Bom, nós sabemos que Toscanelli e Colombo se comunicavam, né? Pode ser que através dessas cartas um mapa é enviado, né, por Toscanelli ao navegador. Então vejam só, teoricamente se estabelece, teoricamente, e é algo provável que muita gente contesta, mas não é impossível que Plefão possa ter contribuído para a descoberta da América. Né? Bom, vamos falar um pouco da Academia de Mistras, né? Como eu falei, a Mistras é a capital do Despotado da Moréia. A academia é fundada pelo Plefão e ele talvez, aqui é mais, está faltando um M aqui, é o maior e mais original dos filósofos bizantinos. Seus alunos foram o Bessarion, o Chrysoloras e o Scholaris, que depois virou patriarca. Todos eles foram seus discípulos em Mistras. Enfim, todos eles grandes expoentes da filosofia bizantina e alguns do Renascimento, como Bessarion e Chrysoloras, que migra para a Itália depois. Está aqui, refugia-se, o Chrysoloras se refugia na Itália, ensina grego e literatura grega em Florença, Bolonha, o Leonardo Bruno foi seu aluno, temos aqui o Bessarion, aluno de Plefão, participa do Sínodo,
apoiou a União, não só apoiou a União das Igrejas, como vira cardeal, né? Cardeal do Papa, né? A sua moradia transforma-se em academia e apoia vários intelectuais bizantinos que se refugiam na Itália. Está aí a foto, o quadro dele aqui, a pintura. Bom, agora vamos falar um pouco do Estado helênico de Platão. É aqui que é o cerne da palestra, né? O que de tão moderno existe nesse Estado, né? O que o diferencia do Estado bizantino? Qual é a sua proposta em termos concretos? Vamos lá. Bom, o Platão, ele funda a sua academia, ensina aí ensina e elabora obras de filosofia, astronomia, história, geografia, enfim, tudo isso que a gente já falou. Em 1416, ele apresenta a sua obra ao déspota, a sua obra e sua proposta para a construção do Estado helênico, ao déspota do Peloponeso. Nessa obra já está aí caracterizado o primeiro elemento de modernidade da obra, da proposta de Estado formulada pelo filósofo. Ele rejeita o universalismo romano. Não, ele quebra com a tradição bizantina, né, de Império Universal. Bom, esse império não existe há muito tempo, então é um tanto óbvio que ele faça isso. Mas ele o substitui por quê? Ele substitui esse conceito de universalismo romano e adota o particularismo étnico, estabelecendo as bases para o nacionalismo helênico. Mas que particularismo étnico é esse que já no século XIX, nem no século XIX, não existia? Ele constrói isso. Então, ele formula esse conceito de nacionalismo, identificando uma continuidade racial entre os helenos antigos e os contemporâneos daquela época, pela ocupação contínua do Peloponeso pelos helenos. Ou seja, nós somos, basicamente, o mesmo povo que que habitou as cidades-estados da antiguidade. Falamos a mesma língua. E essa língua comprova a união histórica da raça helênica e a cultura ancestral que foi, de uma certa forma, preservada pelos bizantinos. Ele já se distancia. Ele já não é mais bizantino. Ele é um heleno. Vejam só a originalidade desse pensador medieval. O nacionalismo de Platão pregava unificação e mobilização dos grupos sociais bizantinos helênicos em torno de objetivos comuns. É outra novidade. Mas nós somos todos helenos. Nós somos descendentes diretos dos grandes filósofos e políticos e conquistadores da antiguidade clássica. Por que a gente não se une, já que nós somos membros de uma só raça? Acabou com o Império Bizantino de uma tacada só. Por que isso? Porque o grande inimigo é a invasão turca. E, etnicamente, ele já se põe em oposição e, através dessa nova ideia de nação, ele cria agora o conceito, uma nova identidade nacional, né, que agora é regida por um novo Estado nacionalista. Isso em plena Idade Média.
grande inimigo é o avanço turco e latino também, né? Que são etnias diferentes e que não são, não têm esses mesmos ancestrais, né? E como é que... Bom, ele já define agora essa nação, essa identidade. Bom, eu estou resumindo aqui, por exemplo, a invasão turca é para o Platon uma vingança do Oriente pela conquista de Alexandre o Grande, né, do Império Persa. Então é como se fosse uma vingança oriental, né? Nessa sua intenção de formar ligações com a antiguidade, ele explica esse movimento turco como uma vingança do Oriente por ações que tinham sido tomadas pelos seus ancestrais antigos, né? Então, tudo para ele é como se fosse... Ele remete tudo à antiguidade. É essa ligação que ele faz e essa identidade que ele procura. Como é que seria esse Estado agora? Que seria o Estado que constituído por essa nova identidade, por essa nova nação. Seria um Estado formado por classes sociais complementares, ou seja, classes sociais que complementam com funções específicas. Mercadores desempenhariam a sua função no mercado, pagando seus impostos, mas sendo proibidos de participar do governo do Estado, para não haver o quê? Conflito de interesse. Isso também é uma ideia moderna. Não é muito aplicada aqui, mas é uma ideia moderna. A classe dos gestores de Estado seriam os esclarecidos, seriam os filósofos, que se encarregariam das atividades de governar e administrar o Estado em nome e ordem do déspota, não podendo, então, desenvolver atividades relacionadas ao comércio, à indústria e à produção. Então, eles também têm ali o seu conflito de interesses, né? E, portanto, não podem se miscuir de atividades mundanas, né? Com comércio e produção. Ele ataca também o problema fundiário, algo bem moderno, né? É o seguinte, olha, nós precisamos reformar a forma como a classe produtiva utiliza as terras. E aí, ele é obrigado a chamar o quê? Ele cria uma classe social que era espartana, da antiguidade. Ele resgata os zelotas, que ficariam responsáveis pela agricultura, pela produção, né, pelo cultivo da terra. E 1/3 dessa produção seriam impostos, que seria destinado ao Estado. Ele preferiu chamar de zelotas porque ele quer fazer esse link, essa ligação com a antiguidade. Porque nós somos ancestrais desses cidadãos da antiga Esparta. Nós estamos, inclusive geograficamente, nessa cidade-estado. E agora vem a novidade. Esse novo Estado precisa de um exército profissional, que seria financiado por um número fixo de helotas que produziria tem alguns erros aqui, produziria, então, os insumos, né, para subsidiar o exército. Então, um helota financiaria as necessidades de um Estado, 2 helotas de um cavaleiro e 3 helotas de um oficial. As forças armadas seriam compostas agora de um Estado profissional, que seria o exército do Estado, mais um exército popular. De novo, aqui lê nova. Isso é uma coisa, a Guarda Nacional Americana, né?
O exército popular é o povo em armas, mas esse povo em armas também tem a sua origem nas cidades-estados antigas. Então, o que Plefon faz? Ele traz para a modernidade um Estado que se inspira, né, na cidade-estado, com muitas modificações, na cidade-estado antiga. Porque ele necessita desses vínculos para criar essa identidade nacional. Então, nós temos aqui, para a época medieval, uma série de novidades aqui, né? Agora, no lado econômico é que a coisa, então, ela evolui de forma surpreendente. Plefon defende o protecionismo econômico enquanto política de Estado. Então, nós temos aqui um mercantilismo precoce. O mercantilismo, que é uma teoria de economia política do século XVI e XVII, onde os estados têm que acumular reservas em ouro através de trocas comerciais favoráveis, né? Onde eles acumulam riqueza. Ele já defende esse protecionismo econômico. O objetivo desse é combater a ação comercial agressiva das repúblicas italianas. Sugere também o controle das importações através de impostos sobre as importações. Olha só. Isso é praticado até hoje, né? Propõe o desenvolvimento da produção interna baseada nas condições naturais do Peloponeso, né? Buscando a independência econômica do despotado. Ele não podia ser mais moderno do que isso. Ele aqui veio para o século XX. Tá? Então, essa é um Estado claramente platônico, né? Quem lê a República ou as leis de Platão vai, de uma maneira rápida, reconhecer nos diferentes livros, né, dessas obras passagens onde essa analogia é feita de maneira clara e direta, né? Mas ele traz isso para o seu presente e altera conforme as suas necessidades aqui locais. E agora o último, né? A cereja do bolo. Olha, a nossa religião cristã, ela não se adequa a esse estado que está sendo proposto e a esse conceito, a essa nova identidade. Nós temos uma dicotomia. Isso precisa ser resolvido. E ele resolve reformando a religião. Ele propõe o retorno ao politeísmo clássico, que se adaptaria melhor a esse novo estado platônico que ele propõe. Então, ele propõe hinos e ritos a culto aos deuses clássicos. Um novo panteão de deuses clássicos é proposto incorporando novas relações entre as divindades e os homens. Esse é a última produção dele. Esse manuscrito é levado para Constantinopla e Escolários, que era o seu discípulo, e era patriarca na época, ficou horrorizado. Não sei se ele chega a ler tudo, mas ele o queima, né? Parece que algumas partes sobrevivem, enfim. Nós temos algumas referências dessa cruzadas, né? Referências cruzadas desse manuscrito e tem todo um trabalho na bibliografia que eu mandei. Eu acho que no site tem a bibliografia, está disponível, né? Tem um trabalho sobre a filosofia do Plefon, e toda essa nova religião é detalhada nesse trabalho que eu referenciei. Não vou aqui perder muito tempo com isso, mas, segundo ele, onde está a modernidade aqui? A modernidade está em querer adequar
o aparato ideológico à nova identidade e ao novo Estado. Eles precisam falar a mesma linguagem, né? Isso é moderno, né? Não é um problema que precisa ser resolvido através de guerras civis, não, ele já, intelectualmente, ele formula todas as condições para a definição desse novo Estado, da nova nação, né? E da nova religião como complemento dessa nova estrutura social. Né? E agora vamos para a última parte, depois eu vou abrir para perguntas, etc. Eu vou tentar ser breve aqui e localizar para vocês, fazendo uma comparação entre o que foi feito pela dinastia bávara no reinado de Otto I, né? E o que propôs aqui o nosso filósofo bizantino. Né? Bom, o Estado de Platão é baseado na ideia da nação helênica, numa estrutura de Estado que tenha pilares administrativos, econômicos, né? Toda a gerência, a gestão do Estado, né? Resolvendo as suas principais questões, e a questão da religião, enquanto complemento dessa ideia de nação e dessa ideia de Estado. Então vamos ver o que o Otto I faz assim que assume, né, nos seus primeiros anos de governo. Bom, ele ataca a questão da educação. O que Platão falou de educação? Os governantes precisam ser educados, são eles que vão formular as políticas. Então, sem educação, não existe um Estado esclarecido. Bom, é exatamente tudo. Bom, quem se lembra das aulas, do seminário sobre o governo de Otto, sabe que uma das primeiras iniciativas do Otto foi montar escolas, etc, etc. A questão fundiária, atacada por Platão e também pelo Otto, através da sua reforma agrária. Segurança nacional, exército profissional bávaro, ele trouxe um exército profissional com 5.000 bárbaros, né? Que foi o primeiro exército nacional grego, e teve que enfrentar todo aquele banditismo, etc, etc. Vocês se lembram disso. A administração de Estado também foi um ponto atacado pelo Otto. A questão da igreja, eu vou mostrar os exemplos, né, e das finanças públicas. Então, no século XIX, veja, como é que nasce o movimento revolucionário grego? O revolucionário, né? O movimento de independência. Ele nasce através de uma ideia de nação? Não. Exatamente o que faltava naquele movimento. Uma ideia, uma identidade nacional. Não havia. Havia uma oposição ao domínio turco. Havia uma oposição dos cristãos em geral. Não havia ainda um conceito estabelecido do que seria a nação grega. Nós tínhamos regionalismos étnicos e culturais, gregos, turcos, avanites, vlachos, suliotes, sacones, sérvios, búlgaros. Era uma salada macedônica, né? Então, nós já tínhamos o problema da identidade nacional em pleno século XIX. E não havia uma teoria ainda, uma ideia do que isso deveria ser. Isso foi resolvido ao longo de décadas. O sistema educacional foi uma ferramenta de unificação do país sob uma única e comum identidade nacional. É mais ou menos o que Platão, né, através da educação, né, esse Estado agora seria gerido, né, pelos gestores esclarecidos. Na questão da identidade nacional do século XIX, aparece a narrativa da história do povo grego, que se alicerça também nas realizações da antiguidade clássica. Olha só que interessante. O Estado grego moderno,
ele se referencia a quem? Ao Estado bizantino? Medieval? Não. A arquitetura das construções bávaras, os nomes das ruas, todo aquele arcabouço cultural que os bávaros trouxeram e implantaram, está baseado no resgate das realizações da antiguidade clássica, não muito diferente do que propunha Platão. A identidade grega moderna ela está alinhada com as visões e noções europeias e iluministas da Grécia hoje moderna, ou seja, é uma projeção ocidental de um passado helênico antigo glorioso. Platão já falava isso em 1416. Então, não, ainda tem mais. A questão fundiária prioritária para o regime bávaro, porque era uma questão social, econômica, né, política, o Otto I implementa, os diferentes governos do Otto implementam uma reforma agrária e confiscam terras de 394 monastérios. Platão também era contra os monastérios e propunha o confisco de terras. Os achava totalmente improdutivos e não contribuíam para o benefício do Estado. 400 anos antes do que Otto I, que os governos do Otto I fizeram. E na questão religiosa, todos temos que concordar que a proposta do Platão era bastante radical para a época, mas Otto I, no seu decreto real de 4 de agosto de 33, ele estabelece a Igreja Ortodoxa autocéfala. Ou seja, ele adequa de uma certa forma, ou parcialmente, né, a ideia do Estado Nacional à ideia de uma Igreja Nacional. A Igreja passa a ter caráter nacional versus ecumênico, sendo governada por um sínodo encabeçado pelo arcebispo de Atenas. Então, ele incorpora a Igreja. A Igreja Nacional é constituída como um braço do Estado grego. Mais ou menos, é essa a direção que Platão queria dar à religião, como um braço do Estado. Outras formações sociais, em outras épocas, decidem eliminar a Igreja e a religião e a trocam por outros elementos ideológicos, como o culto à personalidade, etc, etc. Então, vejam a modernidade. E esse culto à personalidade e essas outras extravagâncias, que não são muito diferentes das extravagâncias do Platão, só que Platão viveu no século XV, ou seja, morreu no século V. Ele viveu uma parte no século XIV. Né? Essas extravagâncias todas são muito antigas. Né? E essas extravagâncias que nós vimos agora no século XX não são tão antigas. E são tão extravagantes quanto. Então, veja, esse é o final. O que eu quero mostrar para vocês é que lá na Idade Média, nós tínhamos um pensador que, no mundo das ideias, construiu um Estado moderno, né? Que tem muitas similaridades com o que aconteceu 400 anos depois. Então,
num esforço da imaginação, nós poderíamos pensar o que seria, digamos que os mongóis tivessem num esforço aqui da imaginação, se os mongóis tivessem sido os mais ousados e invadido aí o Império Otomano e retardado por 1 ou 2 séculos a expansão otomana na Europa ou no Peloponeso, não teríamos tido a chance de ter evoluído através do que foi formulado lá atrás, em 1416, para um Estado moderno totalmente desvinculado das consequências de uma dominação turca, né? E evoluído naturalmente para um Estado moderno lá atrás. Tivesse essa... Ou seja, isso é simplesmente uma brincadeira intelectual, mas os germes lá estavam. Alguém pensou nisso lá atrás. E não só pensou, escreveu, publicou, participou de debates, enfim. Ativamente produziu ideias e as propagou. Tá? Então, nós tínhamos lá no passado um germe de um Estado Nacional helênico, não tão diferente assim do que foi produzido no século XIX, obviamente 4 séculos depois, mas com muitas similaridades em algumas ações. Tá? Então, esse era o objetivo aí da palestra, e agora eu abro para vocês para perguntas, debates, enfim, o que vocês tiverem aí reservado para esses momentos. Aberto a perguntas. Algum comentário, alguma observação? Eu quero dizer que eu visitei o Mistraz, ignorava completamente esse assunto, me surpreendi, eu imaginava que era um segundo Monte Athos, é isso que eu imaginava. Também devido à quantidade de igrejas que tem lá, um lugar muito bonito de se visitar. Eu lhe agradeço por essa aula de hoje. Ok, foi um prazer. A gente tem Obrigado. um comentário da Tanásia. Quer falar, Násia? Tá, seu microfone está fechado. Abriu? Não abriu. Oi, bom dia. Não? Ela coloca o seguinte, ela escreveu: nós aqui agradecemos, nos tornamos mais helenos do que nunca. Que aula! Uma única pergunta. Como entender a palavra déspota tão negativamente nos dias de hoje, com uma contribuição tão positiva no sentido apresentado? As palavras, elas, apesar de ter o mesmo radical e ser a mesma palavra, basicamente, elas sofrem mutações de significado ao longo do tempo, né? Então, o déspota daquela época significava o soberano daquela região, né? E os bizantinos adoravam grandes títulos, né? A gente já sabe, né? Toda a burocracia era uma burocracia em que os dignatários, aí todos os gestores do império tinham títulos, né? Sebastocrator, Porfirogênitos, e por aí vai, uma série de títulos
Então, esse era um título que surgiu exatamente para representar um soberano de uma certa região que era filho ou neto do imperador. Portanto, precisava ser um título que denotasse poder, né, naquela região. Agora, como eu falei para vocês, os paleólogos, os cantacuzenos também, na verdade eram a mesma família. Essa questão de rivalidade entre cantacuzenos e... eles se casavam entre si. Eles eram muito ilustrados, extremamente ilustrados. Talvez tenha sido a família europeia mais, da sua época, mais com a melhor formação intelectual. Nós temos, não me recordo qual dos déspotas era filósofo. Nós tivemos um imperador bizantino que era um dos maiores matemáticos da época. Todos eles paleólogos. Então, não é de surpreender que eles tenham estimulado o déspota em geral, todos os déspotas do Peloponeso, em Mistras, estimulavam os trabalhos filosóficos e literários, né? A sua corte era cercada por filósofos, né? Essa é uma característica. Jorge, eu percebi que essas ideias começaram com Platão, é um estado platônico, basicamente. Então, o primeiro pensador foi ele, o segundo pensador foi Platão. Quem seria o herdeiro dessas ideias hoje? Veja, vamos lá. O Platão, ele... no Ocidente, havia toda uma tradição filosófica aristotélica. E o Platão, não havia tantos manuscritos ou tantas obras que circulavam no Ocidente. Os bizantinos já, por uma série de razões, que nós já falamos sobre isso, todos esses trabalhos, né, dos filósofos clássicos se preservaram melhor e se reproduziam melhor, eram discutidos mais amplamente, inclusive os platônicos, né? E o Themistocles Platão era um grande admirador da obra de Platão. O grande passo intelectual dado por Platão foi se inspirar na obra política platônica para oferecer uma solução de Estado aos problemas enfrentados pelos déspotas da Moreia. E os problemas de Estado não eram simples problemas, eram problemas que se apresentavam nas diferentes dimensões, seja militar, econômica, na educação, enfim. Então, ele para resolver as ameaças, né, que ele via como... Ele já via o futuro, ele está dizendo, olha, nós não vamos subsistir aqui. Ele oferece uma saída radical. Tá? E essa saída radical se inspira, em grande parte, na configuração política platônica, nos trabalhos da República e no outro trabalho que são as leis. Eu enxergo como uma evolução das ideias. E ele adapta isso para a sua realidade, né? Isso, para mim, é um movimento moderno, né? Porque ele rompe os laços do mundo medieval quando ele diz, olha, nós temos uma nação aqui. Né? E é exatamente o que os Estados nacionais fazem, né? Eles rompem com esse universalismo bizantino, otomano, né? Multiétnico, multirracional e multiconfessional, né? Com Estados-nações, né?
E ele inova também no lado econômico. Assim, ali, no lado, economicamente, ele é muito inovador. Ele é revolucionário. Porque ele vê uma solução. Olha, nós precisamos, para fazer frente a tudo isso, a expansão. Ele entende o que é a expansão veneziana. Ele conhece os mecanismos do comércio venezianos, né? Ele os analisa e propõe uma resposta a isso em termos de política de Estado. Então, ele propõe, na verdade, um tratamento integral de todo o problema do novo Estado que ele propõe. E Então, isso também eu não sei se isso existe. Na verdade, um segundo momento da formação das nações seria na Primeira Guerra. Grande Guerra, que novamente tem um rearranjo, caem os imperadores, os reinados e tal. Teria algum herdeiro de ideias inovadoras de Estado, sei lá, Kant, eu não sei nem quando exatamente foi isso, ou não? Perfeito, entendi. Os iluministas, vamos chamar, são, digamos, através de todos os seus trabalhos, né? Todos os iluministas, e depois temos aí Locke, temos vários outros, Rousseau e outros, né? Digamos assim, são herdeiros, né? Desse movimento de pensar o Estado moderno. Tá? Só que Platão faz isso 200 anos antes, né? Mas inspirado nos clássicos, fortemente inspirados nos clássicos. Mas não deixa de ser um movimento, né? Não importa onde ele se inspirou, importa o que ele produziu. Ele produz um Estado moderno, né? Moderno, né? Que tem similaridade com aquilo que Locke e muitos outros, Montesquieu e por aí vai, né? Eles evoluem nessa diretriz de produção de uma teoria de um Estado. Só que ele faz isso... Ele é chamado de louco, inclusive, por alguns historiadores, né? Ele é tão revolucionário que ele é chamado de louco varrido, falava sozinho, por estar muito à frente do seu tempo. Caputaz, a apresentação assim ajudou muito a fazer uma série de conexões. Eu acho que do pulo do que foi a base de um grande império, não o bizantino, sabemos que o sucesso foi praticamente essa união entre a igreja e o empoderamento da nobreza romana, bizantina, não sei melhor dizer isso, ao longo desses mil anos de existência. A gente consegue perceber, pelo que o Platão pleiteava ou pregava, que a ideia de um Estado, eu não sei se mais laico ou menos religioso ou mais atrelado a umas ideias do passado, não, seria efetivamente o golpe fatal para a transição ou seja, para a morte do Império Bizantino, né? Isso que me fez parecer. Não me ficou claro se a intenção do Plato era muito mais um Estado laico, mas o que é interessante, que eu visualizei, é que essas famílias agora, não vou dizer decadentes, mas vou dizer perda do poder, não, bizantino, elas se aproximavam mais da igreja, pelo que eu pude entender. Inclusive, muitos dos seus nobres passavam a ter papéis importantes dentro do Estado eclesiástico. E eu não sei se isso levava muito desses trabalhos ou dessas obras antigas, não é, ou desse pensamento para dentro da igreja. O fato é que, deixa eu resumir as perguntas que eu quero fazer. Nós sabemos hoje que grande parte da recuperação dos trabalhos antigos foram obtidos através de obras que estavam sob a proteção da Igreja Ortodoxa. Inclusive, muitos, até ocidentais, se fingiam de monges para furtar essas obras, às vezes de mosteiros, não é? Exemplo de Patmos é um desses.
E aí a minha pergunta vai, se grande parte do legado, talvez até alguma obra de Platão, né, foi recuperado na igreja, por que Platão efetivamente se afastava desse movimento, né, ou seja, religioso? Eu não sei se ficou muito claro a minha pergunta, mas é que o papel, ao longo desses últimos séculos da Igreja Ortodoxa, ela ficou um pouco nebuloso com relação a essa mudança de poder, não, que nós tivemos. Você consegue explorar um pouquinho mais, trazendo à tona essa questão? Não sei se eu entendi muito bem a pergunta. Está se referindo mais ao que? O papel da Igreja Ortodoxa na difusão das obras literárias dos antigos, é isso? Não sei se eu entendi muito bem. Eu acho que diferente, não da difusão, da oposição. Sim. Eu vejo um ponto assim de divergência entre o que o Otto implementou, evidentemente era uma outra época, a Igreja tinha uma contribuição enorme para a Revolução Nacionalista grega no começo do século XIX, mas na época de Platão, a Igreja talvez ela fosse ainda uma entidade um pouco à margem do que acontecia na decadência do Império Bizantino. E dentro desse cenário, como a Igreja ela se comportava frente a essa recuperação, ou melhor, essa busca da identidade dos helenos e não do romei, e não do bizantino? Sim, agora sim. A Igreja, de forma geral, esse processo, vamos dizer assim, esse renascimento cultural bizantino não foi um movimento cultural. A Igreja teve um papel preponderante em séculos anteriores, tá? Durante um período mais próximo a esse, a Igreja ela estava, por uma série de motivos, já fora desse processo de renovação cultural. Esse processo de renovação cultural, basicamente, ele vem de filósofos, né, que se educam de diferentes maneiras, tá? Eu acho que o único centro acadêmico ligado à Igreja, ainda no século XV, é a Academia do Patriarcado de Constantinopla. Todas as outras academias e centros não são mais religiosos, como a de Salônica, como a de Trebisonda, como a de Mistras, né? São academias que não estão ligadas ao patriarcado. Então, esse é um movimento que surge, que não é encabeçado pela Igreja. A Igreja teve um papel preponderante lá atrás, tá? E ela passa por um processo em que ela vai se afastando gradativamente desse processo de renovação cultural, né, da herança clássica. Tanto isso é verdade que são esses filósofos que fogem, né, de uma certa forma, e grande parte deles, através da frota veneziano-genovesa, né, que ocupam aquela região por motivos comerciais dos portos bizantinos, através deles, ou ocupam Chipre, enfim, ocupam partes do Peloponeso, ilhas, etc., eles fogem para a Itália e levam consigo os seus livros, etc., etc.
Então, a igreja, nesse papel, é um papel quase que muito pequeno, nada a ver com o papel que a igreja tinha no passado. Eu já falei sobre isso em, acho que, outra apresentação. No início do Império Bizantino, na fase, no século, se não me engano, IX, VIII, né, nós tínhamos um papel mais ativo da igreja na preservação desse material todo. Então, mais ou menos nessa direção, né? É um movimento que os pensadores bizantinos, de forma independente, né, por todas aquelas razões que eu apresentei, desenvolvem, né, e propagam. Quando a gente fala no século XIX, lá 400 anos depois, num outro cenário, tudo, né, é uma outra realidade, ali a igreja, ela participa do movimento isso faz parte do bicentenário, né? As coisas clichês de sempre que a gente ouve por aí, né? E por isso que eu resolvi fazer algo diferente, né? Nesses 200 anos, fazer um contraponto, dizer, veja, pode ser muito mais que 200 anos. Isso já foi, esse germe está lá atrás, mas é aquela luta contra a opressão otomana, né? E que não está tão vinculada com uma adaptação da Constituição clássica, antiga, para os padrões modernos. Tanto é que os heróis da igreja no movimento revolucionário, não sei se eram tão ilustrados assim, né? Então... Sim. Eu quis levantar essa questão porque o Pletós, ele, de uma certa forma, era um enviado quase que da igreja para discutir, evidentemente, uma abertura que o Ocidente dava de unificação das igrejas, certo? E num momento como esse, praticamente ele entra com um compêndio no qual ele diz nem você nem ele, certo? A solução efetivamente é algo que existiu por muitos séculos no passado, e essa seria uma solução talvez para uma nova nação, né? Que era a questão do retorno ao politeísmo, esse compêndio que ele levantou. Então, essa é uma parte um pouco nebulosa que é difícil até de entender do que era o trabalho de Platão, né? Dentro de todo o contexto no qual ele estava envolvido, né? Um produtor de grandes ideias, mas envolvido dentro de uma missão extremamente importante para a Europa, né? Que era a unificação das igrejas. Então, por isso eu levantei. Primeira coisa, quem foi defender vamos dizer assim, a visão nesse sínodo de unificação, o emissário do Império Bizantino foi o Clefão, né? Sim. E, segundo relatos, ele, através das suas intervenções, ele domina totalmente o sínodo, né? Exato. O seu conhecimento é tão grande que ele articula respostas que basicamente desabam, né? Fazem com que as argumentações dos latinos desabem completamente. Então, ele é conhecido pela sua perspicácia e pela sua objetividade nas respostas. Agora, é ele que é mandado, né? Ou seja, ele é o expoente máximo, né? O que existe vamos assim, ele é o grande intelectual bizantino que é mandado, ele e o Bessarion, se eu não me engano, né? Sim, o Bessarion com uma tendência que depois em função dos seus esforços de acomodação, ele é cooptado pela Igreja Latina, né? E vira um cardeal. Perfeito. E lá ele continua com sua obra intelectual. Então, ou seja, o que a igreja tem naquele momento... Agora,
Você diz o seguinte, sim, mas depois ele... Sim, só que ele faz isso quando ele já tem mais de 80 anos. Parece que ele escreve isso quando ele tem 80 anos, quase. Esse último, vamos dizer, esse radicalismo religioso aparece décadas depois. E aí ele chega à conclusão que da mesma forma como os árabes, né, tinham algo revolucionário, né, ele precisava também de algo revolucionário para dar sustentação ao seu novo Estado, né, e ele queria uma religião de Estado que sustentasse essa nova identidade. Era necessário aprofundar a identidade desse Estado helênico com os seus antepassados antigos. Era assim que ele via essa... Alguém pode dizer, o Woodhouse, que é um grande historiador, aí, várias obras sobre a história grega, ele fez um grande trabalho em 85, se eu não me engano, sobre o Platão. Inclusive, ele publicou em inglês uma única de uma obra dele ali. Ele chamou o Platão do último dos helenos. Isso olhando com o copo meio cheio. Se você quiser olhar com o copo cheio, se chamaria ele o primeiro dos helenos, né? Olhando para frente. Se você olhar para trás, ele é o último. Mas se você olhar para frente, ele é o primeiro. Eu prefiro olhá-lo com uma perspectiva tendo em vista o futuro, né? E aí eu não chamaria de último, mas sim o primeiro dos helenos.